Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Está no ar, sorrindo pra vida. Nesta quarta-feira, 29 de julho de 2026, nós pedimos licença para entrar aí na sua casa, para entrar no seu coração, através das imagens, mas também do som, das ondas eucarísticas da Rádio Canção Nova, que chegam aí a tantos lares, tantos ambientes, mas também tantos lugares de trabalho. Quantas pessoas agora trabalhando e acompanhando o Sorrindo pra Vida, a TV Canção Nova. Que bom ter você aí juntinho conosco, você que nos acompanha agora pelo CN Plus, pelo YouTube ao vivo da TV Canção Nova, você que vai acompanhar também a reprise através do Canção Nova Play. Lembre-se, hein? Esse é o canal oficial para você acompanhar a reprise do Sorrindo pra Vida, Canção Nova Play. PLAY, tá bom? Bom dia, família Canção Nova. Bom dia para você que está também em Portugal nesse momento, na hora do almoço, almoçando e acompanhando a nossa programação. Uma boa tarde. E bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em outros países agora acompanhando a nossa programação, que é evangelização, 24 horas por dia, graças a Deus. Como você vê aqui no nosso cenário natural, mais um dia lindo em Cachoeira Paulista, um friozinho gostoso agora pela manhã, mas a temperatura durante o dia aqui aumenta, viu, gente? Hoje promete 31 graus aqui em Cachoeira Paulista, bastante sol e calor mais tarde, mas o céu azul lindo, esse verde da natureza, essa criação de Deus que revela Deus para nós também, não é verdade? E hoje é quarta-feira, dia da Divina Providência. Nesta certeza, Deus é um Pai misericordioso, um Pai cheio de amor, que cuida de cada um dos seus filhos. Você é esse filho amado, você é essa filha amada. Deus cuida de você e de cada uma das suas necessidades. E eu digo isso também para essa equipe que está aqui por trás das câmeras, né? Bom dia para os nossos queridos cinegrafistas, a produção, o pessoal ali do suíte, também da rádio. Deus cuida das necessidades de cada um. Confiemos no Senhor, não é? Quanto mais nós confiamos, mais Ele pode derramar as graças sobre a nossa vida. E quero acolher os meus irmãos aqui da bancada. É tão bom ser comunidade, não é verdade? A Canção Nova, muito mais do que ser um sistema de comunicação, rádio, TV, internet, que já é uma bênção. Antes de tudo, ela é uma comunidade de amor e de adoração. E tudo que nós fazemos em comunidade. É isso que nos dá ânimo, força e perseverança, não é? Para seguir em frente. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui na bancada, que vai pregar a palavra de Deus para você, nosso querido irmão Ricardo Ida. Estava com saudade, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Que bom estar aqui novamente e é sempre uma grande alegria e responsabilidade pregar o mistério de Cristo, né? Qual é a passagem de hoje? Hoje está no livro de Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Patrícia. E meu companheiro da Rádio Canção Nova já está aqui também, Orlando. Seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bom, Patrícia? Já estou aqui procurando a passagem. Já falou, Tiago. Já que é o homem da palavra, né? Já está aqui, ó. Já peguei aqui, ó. Tiago, já está aqui, ó. Bom dia, família Canção Nova. Bom dia a você que está acompanhando pela rede Canção Nova de rádio. Eu não posso deixar de dar um bom dia especial e caloroso para o povo do Ceará, que me acolheu na semana passada. Nós fomos cobrir o Aleluia 2026. Eu, o Valdir, o nosso câmera, e o Rodrigo Carpanelli. E eu ainda tive a graça de poder cantar para o povo lá no Aleluia, fazendo um show no Palco Street. Foi muito, muito bem acolhido. E quantas pessoas falaram justamente o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Quanta gente, quantos de vocês aí no Ceará que eu encontrei no Aleluia disseram: olha, eu acompanho a Canção Nova me faz um bem tão grande. Rezo o terço, a missa, fico ligado na reflexão, na homilia do padre. Então isso faz a diferença para nós, saber que o povo do Ceará também está nessa companhia conosco. E quero agradecer aqui também publicamente na TV Canção Nova a toda a comunidade católica Shalom, principalmente na pessoa do Moisés Azevedo, que eu tive a graça de conversar, de entrevistar, e ele mesmo me falou que
que estava muito agradecido da Canção Nova estar lá, estava muito feliz por isso. Obrigado a todos os... Transmitir os shows. Exatamente. Obrigado também a todos os músicos, especialmente a Sueli Façanha também, a Gabriela de Sá, o Yuri Costa, a Laura Salvador, Davidson Silva, todos os membros da comunidade Shalom e todos os outros músicos que estiveram lá. Foi um momento de muita graça e de comunhão de carismas, como sempre, né? Então, obrigado, comunidade Shalom, obrigado, povo de Fortaleza. Agora estamos juntos. Que bom. E essa camiseta linda, olha que mensagem bonita, gente. PHN, De São santo João Paulo II. é o Santo. pecador que não desistiu, que nunca desistiu. Virou música no PHN, né? Verdade. Virou música do Peter, Alvejados. Santo é o pecador que nunca desiste. Então, não vamos desistir. Não vamos desistir jamais, né, Sapo? Bom dia. Desistir jamais, isso não pode acontecer. Eu vi as reportagens, foi muito legal, parabéns, foi muito bom, viu? Amém. Tava ligado em casa no Aleluia aí, maravilha. Tamo junto aí, faltando poucos dias para a gente fechar nossa campanha aí. Isso, Sapo. Ajude a Canção Nova. Entra lá no meu Instagram lá, que tem novidade para você lá. Clica lá na bio lá, que tem novidade para você. Adquira e ajude a Canção Nova. Legal. Qual é seu Instagram, Sapo? Sapo CN. E aproveita, já me segue também. Se você não me segue, tá errado. Já aproveita e me segue. Muito bem. Começa direito, Muito por favor. E ela está de volta, família Canção Nova. Bom dia, Valdênia. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, família. Que bom a gente poder se encontrar. Tava com saudade. Saudade de vocês. Bem-vindo. Ricardo Ida, é sempre uma alegria tê-lo aqui. Orlandinho, Deus abençoe você. Você já voltou falando turco? Bom dia. Mas é tão engraçado que o turco eu não sei falar nada, gente. De verdade. Não aprendi uma palavra sequer. Eu fiquei ensaiando. A gente é meio papagaio, né? Repete algumas coisas que a gente aprende ali do bom dia, mas se eu for repetir agora, com certeza não será turco. Então não vou correr o risco de fazê-lo nesse momento. Mas bom dia, terminar de cumprimentar a bancada, Sapo querido, Sapo que me deu uma dura, que ele disse assim, você viajou, não falou comigo. Não me avisou. Avisou como assim? Eu pedi Desapareceu perdão. assim. Então, eu já avisei para ele, a próxima peregrinação é 27 de setembro, então já estou avisando agora. Tá vendo? E bom dia, Patrícia, também. Deus abençoe. É muito bom estar de volta, meus irmãos. Agradeço a Sidna, que esteve aqui nesses dias. Na Canção Nova nós somos assim. Um vai ajudando o outro. A missão, ela é nossa. A minha caneca, já estou passando aqui. Tomei pouquíssimo café, gente. O Orlando já fez esse roteiro que eu fiz de peregrinação. É mais chá, né, Orlando? A gente toma muito chá. Eu, inclusive, disse, eu passei 2 dias sem café. E de boa, porque eu preferi dormir do que tomar o café. Não é porque não tinha, viu, gente? É porque nas alturas, no final da viagem, eu vou pular o café para poder dormir um pouco mais. Eu brincava com os peregrinos que eu sou inimiga do fim, então eu tentava o máximo possível de aproveitar as coisas e reduzia no sono. Aí alguma coisa tinha que ficar para trás e era o café da manhã. Mas eu quero dar um bom dia para todos. Mas eu começo com os meus queridos peregrinos. Nós combinamos, eu falei, ninguém dorme, todo mundo ali me assistindo. Porque nós chegamos ontem às 4 da manhã. E aí, no horário da Turquia, são 6 horas na frente, Ricardo. Então, a gente chegou às 4 com a sensação de que já era 10 da manhã. Todo mundo com o olho estatalado, assim, já, né? Mas, meus queridos irmãos em Cristo, meu abraço, meu carinho. Vou repetir em poucas palavras aquilo que eu vos disse no final da nossa peregrinação. Que providência maravilhosa, que Deus amoroso e generoso que colocou cada um de vocês na minha vida ao longo desses 15 dias. Sou grata a Deus toda hora que eu me lembro da experiência e da espiritualidade que nós vivemos. Eu digo 3 vezes, em honra à Santíssima Trindade. Obrigada, Deus, obrigada, Deus, obrigada, meu Deus, por essa experiência fantástica que vivemos. Eu ainda não tenho palavras assim, porque qualquer coisa que eu disser, gente, é reduzir a experiência. Palavras não explicam a profundidade do que nós vivenciamos ao longo desses dias, porque foi a espiritualidade dos primeiros cristãos, da ousadia e da coragem de dar a vida por amor a Jesus. Eu fui aonde São Filipe, apóstolo, foi martirizado. Nossa, que Eu fui a Corinto, eu fui a Éfeso, eu fui na gruta onde São João escreveu o Apocalipse. Onde ele viveu com a Virgem Maria segundo a tradição.
Passamos pelas terras onde São Paulo esteve e evangelizou. Meu Deus, obrigada. Mas obrigada porque o grupo tornou a experiência inesquecível. Então, a cada um de vocês, meus queridos, como a gente dizia, gratidão. Um abraço apertado. Não consigo falar o nome de todos, mas muito, muito obrigada. Eu quero agradecer, o padre está em retiro, que os sacerdotes da Canção Nova estão em retiro. Meu companheiro de missão, padre Edson Chartoni, é querido demais. Padre, meu abraço, meu carinho, mas também ao Derek Rolim, que é da comunidade Obra de Maria, foi nosso líder, um guerreiro. Derek, também meu carinho, meu abraço a você. Deus lhe pague por tudo, porque com certeza sem o empenho da equipe toda, nós não teríamos dias tão inesquecíveis. Mas meu abraço a todos. Eu acho que vale, inclusive, explicar, Patrícia, porque a reta final do projeto da Minha Almas é o seguinte: as peregrinações, elas ajudam diretamente a comunidade Canção Nova. São dias de retiro. Uma pessoa disse assim, ela falou, perguntaram para minha filha, onde é que seus pais estão? E a filha respondeu, estão fazendo um retiro com a Canção Nova. Eu falei, respondeu certíssimo. São dias de retiro fora do Brasil, nos lugares santos. Mas ajuda diretamente o projeto Dai-me Almas. Então, vale esclarecer e me ajude a replicar essa informação. Não é dinheiro do projeto Dai-me Almas, ao contrário, é para ajudar também o projeto Dai-me Almas no sentido de custear as despesas da comunidade Canção Nova. Você deve conhecer algum coordenador de excursão, talvez você já viajou. Quem é coordenador de excursão sabe como funciona. Depois que você cumpre com os compromissos das despesas, aquilo que sobra é dividido então entre a comunidade Canção Nova, a Obra de Maria. É uma parceria. E é uma parceria juntamente com a Fundação João Paulo II. Então, não é, porque senão você estava passeando. Não, nós estávamos num momento de retiro, de evangelização, mas, acima de tudo, é também por causa da missão, porque aprendemos com o Padre Jonas que tudo é por causa da missão. Então, é também para o sustento dos missionários da comunidade Canção Nova. Então, obrigada a todos que participam, porque às vezes a pessoa tem condições de viajar e ao invés de escolher uma outra empresa, outros diretores espirituais, quando você viaja com a Canção Nova, seja na Obra de Maria, seja com a São José, você está ajudando a comunidade Canção Nova nas suas realidades missionárias. Então, nós contamos com você. A Obra de Maria, acho que é justo também dizer que eles têm uma missão na África. Eu não sei, mas assim, quantos países da África? É uma missão muito larga, muito grande. E principalmente o dinheiro das peregrinações é destinado também, no caso da Obra de Maria, às missões da África. A Canção Nova ajuda a missão no Brasil e no mundo inteiro. Então, obrigada. Se você tem oportunidade, eu gostaria de fazer esse convite, ousadamente. Viaje com a Canção Nova. Escolha os diretores espirituais, os roteiros da Canção Nova, porque dessa forma você nos ajuda na missão de evangelizar. Você também contribui com o projeto Dai-me Almas. E os peregrinos não param de ajudar, Patrícia. Que bênção. Tanto fazendo isso, eu conheci famílias que já viajaram. Numa outra oportunidade eu conto algumas histórias deles aqui. Mas a Virlene, ela fez questão de colocar assim, mineira, que tinha um grupo de mineiro maravilhoso. Eu gostei porque eu fiquei recordando de tanta coisa. Lembrei de você, Camila. Camila está aqui nos bastidores. A gente estava próximo de um navio. Ela falou, nossa, que bitelo de navio. Eu falei, só mineiro fala bitelo, gente. Bitela é grande, né? Bitela é grande. Ela, nossa, que bitela esse navio. Falei, é mineiro mesmo, que é assim que a gente descreve. E a Virlene deixou aqui, e ela falou assim, Val, pelas graças de uma peregrinação maravilhosa. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Então, ao final da peregrinação, ela me deixou R$100 para o projeto Dai-me Almas. Então, muitíssimo obrigada. Muitos sócios da Canção Nova entre eles. Gente que acompanha a gente o dia todo, Patrícia. Que dão notícias de nós, que se importam, que rezam. E aqui, encerrando esse processo da peregrinação, falando de que dão notícias de nós, ontem eu fiz o seguinte, meus irmãos, eu queria chegar em tempo de pegar a missa das 7 da manhã, mas quando eu vi que não dava tempo, me recordei que em Aparecida a missa é às 6h45, então eu parei quase no meio da Dutra, Ricardo, deixei as malas e a mochila, segui aqui para a Cachoeira Paulista, fui para a Santa Missa lá em Aparecida para pegar a missa, aí eu aproveitei que eu estava no Santuário de Aparecida, me confessei, e é claro,
rezei diante da imagem pelos peregrinos queridos, mas por todo o projeto da minha alma. Mas eu fiz isso por uma realidade. Falei, eu estou voltando para o campo de missão e o projeto da minha alma é um combate espiritual. Então eu falei assim, eu preciso estar de fato, eu disse isso para Jesus, falei, Jesus, eu preciso estar o mais pura, o mais unida a Ti possível, para que a gente possa ser canal de graça para o povo, para que a providência de Deus nos alcance. Falei, Deus me livre dos meus pecados impedirem a graça de Deus de acontecer na Canção Nova. Deus me livre de que as minhas culpas impeçam o agir de Deus na Canção Nova. Então eu me confessei, mas lá eu encontrei tantos amigos. O sacerdote que me atendeu, sua bênção, Padre, obrigada pela caridade de ser Jesus para mim e me absolver nos meus pecados. Mas também o povo ali acolhendo, trabalhando, todo mundo, eu te conheço, você é a Valdênia? O ministro da Eucaristia, depois ele falou assim, eu fiquei te procurando, porque eu pensei assim, será que a Valdênia está aqui essa hora da manhã? Então, obrigada, família, para dizer que nós estamos em família. E é com essa família que eu quero falar agora. Gente, eu estava fora, mas eu estava acompanhando. Quem estava acompanhando nos stories, de vez em quando eu repostava a porcentagem. E aí eu não vou mentir para vocês, já que a gente está em casa. Eu confesso, Paty, eu fiquei preocupada, se é que eu posso dizer assim. Eu falei, meu Deus, nós precisamos chegar aos 100%. E estava um pouco devagar demais. Então, nessa reta final, eu gostaria de pedir a sua ajuda e queria te pedir agora. Hoje é dia 29, nós estamos com um percentual altíssimo. E eu queria pedir a sua ajuda naquilo que você pode, agora. Não deixa para amanhã, nem depois da manhã. Mas se você pode agora, por favor, aquilo que a gente pode, a gente faz enquanto missionários. Mas a gente precisa e depende também da providência de Deus que passa pela sua mão. Então eu queria de coração sincero, sabe, gente? Eu voltei depois desses dias todos, mas eu voltei e humildemente eu bato a porta da sua casa, do seu coração, dizendo assim, a Canção Nova precisa da sua ajuda hoje. Então, se você pode, o valor que você puder, a gente não está aqui medindo quem pode mais, quem pode menos, mas a gente precisa de todo mundo da família agora. pix.doação@cançãonova.com é o meio mais rápido de você socorrer a Canção Nova nessa reta final. Mês passado nós não alcançamos os 100%, por isso esse mês está realmente um pouco mais pesado, mas a gente precisa da ajuda de todo mundo. Então vamos nos unir? Já pode me mandando aqui, aí você já vai participando. O nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com, sorrindopravida@cançãonova.com. Você deve participar lá nas redes sociais. A Camila já está a posto, daqui a pouquinho já vai ter fotinho para você. Já tem, ó, já soprou aqui para mim. As fotinhos já estão lá, então você já pode também curtir, compartilhar. Ó, tá na tela, obrigada, diretora. Você já participa conosco. E, por gentileza, envie um comprovante do Pix para a gente ir se motivando. Eu vi que vários irmãos, a grande família Canção Nova, os pregadores, os amigos da Canção Nova no Brasil, todo mundo fazendo apelo. É a hora de você fazer o seu apelo também, mas a gente não pode ficar só na torcida, não é? Verdade. A gente tem que agir. Então vamos lá, todo mundo. Isso mesmo. Olha, a Val falou, são vários meios de você contribuir com a Canção Nova, né? Quem peregrinou ajudou diretamente o Projeto da M Almas. Mas existem os produtos de evangelização. Já falei da camiseta ali do Orlando, mas eu gostaria que o Ricardo falasse do seu livro também, né, Ricardo? Está quentinho, saiu do forno agora, né? A Patrícia também ajuda para a campanha, né? É isso, em prol do Projeto. Então, esse aqui é um lançamento que eu tive a graça de escrever o meu 5º livro aqui pela Canção Nova, Maria Santíssima, o Terror dos Demônios. Então, leve esse livro para sua casa. Eu já tenho recebido testemunho de pessoas que fez a experiência já profunda com esse livro, Patrícia. Ai, que bom. Vamos por aqui para as pessoas favor. verem enquanto você vai falando. Fala para a gente. E é isso aí. Então, eu trago ensinamento de grandes doutores da nossa igreja, Santo Afonso, Santo Tomás de Aquino, por exemplo, mas também algumas experiências a partir do ministério que Deus me confiou de cura e libertação. Então, a libertação, a oração de libertação
com a presença da Virgem Maria. Eu trago 2 testemunhos bastante fortes nesse livro, então adquiro. R$ 25,41 aí na sua tela. Vai lá no site agora, loja.cançãonova.com. Já garante o seu livro, presenteie aquela pessoa que precisa viver essa experiência com a intercessão de Nossa Senhora. Olha que nome, que título lindo, né? Maria Santíssima, o terror dos demônios. E ela é, né? Aquela que é toda pura, toda santa. E essa camiseta linda da Val também. Gente, olha só, me deram algumas opções de hoje. Inclusive, agradeço a equipe que falaram assim, Val, tem projeto da Minha Alma, hoje à tarde a gente se encontra novamente. Mas já deixaram aqui para eu usar essa camiseta que diz o quê? Não dá mais para voltar. O barco está em alto mar. Esta é uma inspiração. É do diácono, não é do padre, né? Padre Jonas Avini. Tá tudo em casa. Tá tudo em carisma. casa. E a gente precisa dizer isso. Nessa reta final não dá mais para voltar não, minha gente. Ó, o barco já está em alto mar. Olha que belíssima camiseta. Tem masculina, tem feminina. Os materiais de evangelização da Canção Nova transformam as vidas. Tá demais, nosso querido Eto. Um abraço para ele. Você ajuda diretamente o projeto Dai-me Almas, também adquirindo os nossos materiais de evangelização. Hoje é quarta-feira, é aquele dia especial dos nossos evangelizadores porta a porta. Então vou trazer um testemunho daqui a pouquinho desta evangelização tão bonita e tão bacana que a Canção Nova tem. Sempre tem desconto, sempre tem. A gente tenta facilitar ao máximo para você, para que você possa estar adquirindo os nossos materiais de evangelização. E aí você podia me dar esse feedback também. Já está adquirindo os materiais? Qual é o produto que você adquiriu nesse mês? Qual é o produto que você indica? Val, estou levando a camiseta do Orlando. A do Orlando não, uma igual a do Orlando. Pode ter uma minha, pode ter. Vou Pode ter a minha. leiloar do Orlando. Aqui o Orlando, o modelo igual do Orlando, o modelo igual ao teu. E vou levar de quebra o livro do Ricardo Ida. Olha que combo bacana. E aí você já vai dando esse feedback pra gente. Ainda falando sobre o projeto Dai-me Almas, falando sobre o clube, eu queria registrar aqui, Patrícia, a doação maravilhosa que chegou até nós. Obrigada, tá, meus irmãos, por essa ajuda. Veio nessa caixinha aqui, a gente chama de porta-joias lá em Minas, né? Bonitinho demais. E ela deixou um bilhete aqui. Ela disse assim, eu estive no acampamento aqui na Canção Nova e nós ofertamos esse generoso. Moramos no sítio e a Canção Nova tem sido a nossa companhia diária por meio do programa Sorrindo para a Vida e também o Texto da Misericórdia e a Santa Missa. Obrigada por serem instrumentos de Deus, revelando o amor perfeito. Foi o Juventino Miranda e a esposa dele, eles são de São João de Dracena, é uma chácara lá em São João de Dracena, pediram para a gente entregar, pediram para entregar aqui. E Patrícia, tinha o valor de R$1.002. Olha que bênção. Olha que bênção, que generosidade. Muitíssimo obrigada, viu? Tem esse aqui, gente, tá sem o nominho, me desculpe. Mas tem esse generoso maravilhoso. Cavalos recorda de Capadócia. O Orlando foi lá, ele sabe. Lá eles tinham muitos cavalos. E esse aqui veio com um bilhetinho. Muitíssimo obrigada. Tá cheio, não tinha como esvaziar. Não deu tempo, né, gente? E esse aqui foi o Osano e a Toninha Feitosa, são de Guarulhos, São Paulo. E foi também para agradecer os 31 anos de matrimônio. Um abraço para vocês. Falando de Osano, lá em Cuiabá, o Osano era casado com a Glória. Não é piada, é verdade. É verdade. Boa. Um abraço para eles, me recordei agora. A Tereza e o Marcos também deixaram generoso. Eles são de Cambé, no Paraná. Pediram para a gente mandar um abraço para eles. Então vai um abraço para vocês, tá? É lá do grupo de oração Amor Fraterno, da paróquia São Francisco Xavier. Um abraço para vocês, muitíssimo obrigada. Quem não tem condições de mandar o generoso, agora é a hora do Pix. Eu vou repetir, o QR Code está na tela. Enquanto nós vamos cantando, rezando, experimentando a graça de Deus, já vou pegar aqui o testemunho antes que me mostre a plaquinha. De novo. Você vai ajudando a Canção Nova. Combinado assim? Vamos fazer esse combinado nosso. Val, eu não tenho condições de dar R$1.002.
Ué, mas você consegue dar 2 hoje? Opa, essa semana foi passado para a gente o valor, se cada sócio contribuir. A gente já sabe? Já Conta! tem o valor, R$ 20,70, né? Você que já é sócio, se você contribuir com esse valor, se todos os sócios contribuírem com esse valor, nós fechamos no 100%. Então, olha que bênção. Quem pode dar mais, dá mais. Ótimo. Agora, se você não pode dar os R$ 20,70, o que você pode dar, não é? Então, hoje é a hora. R$20,70? 70 centavos. R$20,70 de cada um de nós para fecharmos o 100%. Nossa, obrigada por essa informação. Vamos lá, hein, família? Vamos lá, isso motiva. Tá mais fácil do que a gente imaginava. Aqui já passou de 20. E você? Consegue nos ajudar dessa forma? Vai replicando, porque talvez como eu, tenham pessoas que estavam fora e que não estavam sabendo. Mas você conhece outras pessoas que a Patrícia não conhece. Você conhece pessoas que o Orlando não conhece, que o Sapo não conhece, que o Ricardo não conhece, que eu não conheço. Então, replique essa informação para essas pessoas, para que elas possam nos ajudar, tá bom? Estamos contando com você, R$20,70 para alcançarmos o 100%. Um abraço bem apertado. A Patrícia sempre se recorda do povo de Portugal. Agora eu me lembrei, eu contei para a Patrícia, Orlando, onde é mesmo o lugar da casa de Nossa Senhora com São João? Esmirna. Esmirna, obrigada. Esmirna. É o lugar mais apaixonante que Verdade. Meu Deus do céu. É lindo demais, Esmirna. E lá numa lojinha, você acredita? Tinha uma senhora portuguesa, eu estava rindo dentro da loja. Ela passou e ela disse assim, só tem uma pessoa no mundo que tem essa risada. Ela me conheceu pela risada, gente. Então, um beijo para o povo de Portugal que está na sintonia conosco. Vamos então ao testemunho. Foi da nossa amiga Roberta. A Roberta Marisa, que deixou para nós. Ela é evangelizadora porta a porta. Obrigada, viu, Roberta, por nos ajudar. Ela diz assim, meu nome é Roberta, eu moro em Santa Teresa de Goiás. Sou evangelizadora porta a porta há 15 anos e olha que bonito, eu achei isso aqui sensacional. 15 anos e 10 dias. Você tem noção? Ela contou até os dias desde que ela começou a nos ajudar a evangelizar. Posso dizer que ser evangelizadora porta a porta acrescentou muito em minha vida. É maravilhoso perceber o impacto que os produtos de evangelização causam na vida das pessoas. Ver a alegria de cada pessoa aproveitando a oportunidade de viver uma espiritualidade melhor e maior na presença de Deus é gratificante. Ser evangelizadora porta a porta é ser um sinal da misericórdia de Deus no mundo. Olha que profundo isso aqui. Verdade. Ser evangelizador porta a porta é ser um sinal da misericórdia de Deus para o mundo. Eu aprendi e eu sempre repito, os materiais de evangelização é a salvação de Deus materializada. Esse livro do Ricardo Ida, ele tem e contém a salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, cada material comporta a presença de Deus. Por isso a gente distribui. A nossa querida Roberta não falou, Patrícia, mas a gente diz, Claro, né? É o quê? Por isso É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Obrigada por esse testemunho. Mais uma forma de ajudar, que é através, né, do porta a porta, levando os produtos da Canção Nova. Agradeço a Viviane, que também mandou ontem para mim o comprovante no valor de R$100, dizendo, eu sou sócia. E hoje assistindo, fiz o meu algo a mais. Também já comprei produtos da loja. Bora! 101%, como diz o Sapo. Isso aí, é 101? 101%. Porque 100 a gente já sabe. 100 a gente já sabe, né? Vamos chegar lá com a sua ajuda e com a graça de Deus. Vamos para a frase do nosso querido pai fundador, Padre Jonas Abib. A obediência é o caminho seguro para a santidade. A obediência é o caminho seguro para a santidade. E realmente nós aprendemos com o Padre Jonas, né? Quem obedece permanece na graça de Deus. Às vezes range, às vezes é difícil obedecer. Mas Nossa Senhora nos ensina a obediência em tudo na nossa vida. E Deus é fiel. Nós sabemos quem é o desobediente, o inimigo de Deus. E nós queremos imitar a Jesus e a Nossa Senhora, que sempre fizeram em tudo a vontade de Deus. Abra seu coração
Tenho certeza que através dessa canção Deus já vai preparar o nosso interior para a palavra de Deus. Se eu posso ajudar o Padre Jonas, a obediência é o caminho mais seguro para a santidade. Porque como a Virgem Maria, como os santos que simplesmente obedeceram, eu quero obedecer. Mas antes de obedecer a homens, autoridades, eu quero obedecer ao Espírito Santo nessa manhã, que é quem inspira a alma, inspira por dentro, traz à mente iluminações. Fecha os teus olhos se você pode, é claro. Faça isso agora. Peça a obediência do Espírito, peça essa docilidade ao Espírito, para que você possa não só ouvir, mas ouvir é obedecer. Ouvir é obedecer. Vem Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Como um sacrário vivo, como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Peça agora a graça do Espírito Santo para que você receba a palavra, mas na obediência ao Espírito. Quem se entrega ao Espírito também recebe tesouros, também recebe preciosidades. O Senhor te confia a preciosidade da palavra, o Senhor te confia dom de sabedoria, o Senhor te confia dom de entendimento. Vinde, Espírito Santo, porque não queremos receber a palavra e jogá-la ao vento, queremos ouvir e obedecer. Faz de nós, Senhor, terra boa para receber a semente da palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos conduz nessa manhã pela graça do Teu Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém.
Orlando, você pediu algo aí na oração que é importante, que São Tiago já vai nos esclarecer a importância de orar, ouvir e praticar. São Tiago, que eu vou estar agora partilhando com vocês, que encontra no capítulo 1, de 2 a 4. Cartas ao Tiago é uma daquelas coleções chamadas cartas católicas. E São Tiago, ele tem essa preocupação de fazer com que as pessoas não somente ouçam a palavra, escute a palavra, mas que a coloque em prática. Então ele vai trazer, se você ler a carta toda de São Tiago, você vai ver que ela está recheada de virtudes. O cristão é chamado a praticar as virtudes do próprio Cristo. Eu gosto muito e tenho esse costume, essa prática de toda a ação de graça. Hoje eu já tive a graça de estar na missa, 6h30, e todo momento da ação de graça eu peço para Jesus as virtudes dele. Me dê as tuas virtudes, Jesus. É as virtudes do Cristo que vai curando os nossos vícios. A gente pede então, segundo os místicos da igreja, até mesmo vários doutores da igreja, ensinam essa oração de pedir: Jesus, substitua a partir das tuas virtudes, as tuas virtudes perfeitíssimas, as minhas misérias, os meus vícios. E São Tiago vai dizer assim, a partir do versículo 2: considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Meu Deus, como ser alegre nas provações. Ele continua: pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância. Na tradução da Jerusalém vai trazer perseverança. Ora, a constância, ora, a perseverança deve levar uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Ao meditar essa palavra, essa passagem, os meus olhos eles pararam primeiramente nessa exortação: considerai uma alegria, meus irmãos, considerai, ou seja, seja alegre, mas alegre nas tribulações, quando você passar por diversas provações ou tribulações. Mas por que São Tiago ele está pedindo para a gente ser alegre na tribulação? Tiago foi chefe da igreja de Jerusalém. Tiago foi aquele que deu a vida, sofreu por causa de Cristo. Ele bem sabia o que ele estava falando, que é possível, mas veja bem, é com o olhar da fé. O sofrimento em si não é gostoso. Eu estava dando um ensinamento, uma formação essa semana. Em si, a dor, ela não é uma coisa agradável, a não ser que eu seja masoquista, né? Mas em si, ela não traz alegria. Mas o que São Tiago está dizendo, que as provações, ela leva à prova, e a prova produz a fé, e a fé produz a constância ou a perseverança. Olha que quantas virtudes nesse pequeno versículo. É a partir daquele sofrimento, quando a gente não reclama. Eu gosto sempre de partilhar sobre isso. Não reclame diante das provas, meus irmãos. E quem de nós não passa por provas aqui? E quem de nós não passa por sofrimento? Aliás, o cristão precisa carregar a cruz. Não haverá santidade sem a cruz, não haverá salvação sem a cruz. Isso precisa ficar incutido e escrito na nossa alma. A nossa inteligência, iluminada pela graça atual, precisa estar escrito nela que eu vou passar por muitas tribulações. Atos dos Apóstolos, que foi escrito por São Lucas, ele vai dizer:
justamente isto, exatamente com estas palavras: é preciso passar por diversas tribulações para conquistar o reino de Deus. Eu confesso a você que eu tenho treinado bastante nesse caminho das provas, e isso tem feito muito bem para a minha alma. É aquilo que São Tiago vai dizer: pela perseverança, ela me leva a uma obra perfeita, e depois me tornar perfeito e íntegro, ou seja, santo. E essa é a vontade de Deus para todos nós cristãos batizados, que vos torneis santos. Eu trago algum ensinamento a partir desses 3 versículos, aquilo que Santo Afonso, eu sempre trago, sempre levo nos meus livros, eu sempre vou pregar, sempre a partir dos ensinamentos dos santos doutores da igreja, num catecismo. E nós católicos, nós temos uma tradição, onde nós bebemos da Bíblia, da palavra de Deus, e precisamos, ela é uma fonte, mas enquanto católicos, nós também precisamos meditar na tradição, na sagrada tradição, nos ensinamentos de grandes doutores da igreja, desde os primeiros padres, dos chamados tempos da patrística, dos apóstolos, e aí nós vamos caminhando nesses 2000 anos, os santos doutores, os doutores da igreja, o catecismo da igreja. Ali tem uma fonte também, ali contém a palavra de Deus. Por isso que os padres, não somente os padres são convidados, mas mesmo os leigos, a rezarem na liturgia das horas, elas estão impregnadas da palavra de Deus. Então ali tem a palavra de Deus. O livro, por exemplo, esse livro, Maria Santíssima, o Terror dos Demônios, ele está recheado com versículos bíblicos. Então o livro espiritual também contém a palavra de Deus. Somos católicos, então nós temos essas fontes para crescermos. E Santo Afonso de Ligório, ele vai dizer justamente sobre isso, que é bom de tempos em tempos ocorrerem as adversidades. Não é parar na adversidade, não é parar na dor, não é parar no sofrimento. O homem de Deus, o homem que caminha da fé, transcende o sofrimento. Ele olha além, ele vê com um olhar de fé, um olhar sobrenatural, a partir daquela dor, o que ela pode produzir de bem para a minha vida, de purificação, de santificação. O mesmo doutor vai nos ensinar que ela nos ajuda ao recolhimento. Olha só a primeira virtude. Recolhimento, meu irmão, nós temos que pedir todos os dias. Eu peço sempre para a Virgem Maria, ela que foi sempre a recolhida, a silenciosa, a falar menos, a falar somente aquilo que foi necessário durante o dia. Até aqueles que trabalham comigo falam: você fala muito pouco, né, Ricardo? Eu procuro falar pouco. Eu preciso, se eu quero ser um homem espiritual, se eu quero ser um homem atento às moções do Espírito Santo, eu preciso estar recolhido. E eu peço à Virgem Maria, a palavra de Deus vai dizer que ela guardava tudo no coração. Se eu deixar a minha carne, eu vou ser um homem tagarela. Santa Teresa d'Ávila tem um ensinamento, como eu falo, eu gosto de estudar muitos doutores da igreja. Doutora Santa Teresa d'Ávila vai dizer assim: uma alma tagarela jamais chegará à amizade com Jesus. Jesus não se achega a uma alma tagarela, a alma que fala demais. Eu não estou nem dizendo de pecado, eu não estou dizendo nem naquelas pessoas que reclamam quando o sofrimento atinge a sua vida, quando o calor, quando o frio chega, quando a falta de dinheiro, quando uma doença, quando alguém te humilha. Eu não estou dizendo de murmuração, isso é pecado. O que Santa Teresa d'Ávila está nos ensinando, que é preciso calar. Porque todos nós existe uma desordem devido ao pecado original, em todos nós. Em Nossa Senhora não tinha essa desordem, mas em nós carregamos a desordem das paixões, os nossos sentidos, os sentidos ávidos pelos prazeres. Nós não queremos calar a nossa língua, a nossa boca, queremos sempre ter necessidade de falar.
Não. Eu gosto, um outro doutor vai me ensinar muito sobre o recolhimento, doutor da igreja, São Bernardo de Claraval. Ele chegou a um ponto onde ele dizia: eu só falo com Deus e de Deus. Eu só falo com Deus e de Deus. Eu só vou abrir a boca para pregar a palavra, para ensinar a verdade, para levar as pessoas a também ter um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver um homem que pelo menos a semana que eu tive a graça de conviver com ele, era um homem muito recolhido, silencioso, o nosso fundador, o Padre Jonas Habib. Quando ele ficou lá no Japão, na minha casa, eu pude perceber uma das virtudes do Padre Jonas. Agora, quando ele abria a boca, era uma palavra de Deus para a nossa vida. Desinstalava, ele me desinstalou. Senão eu estaria no Japão até hoje. Eles só vinham com a palavra direta. O homem recolhido, a mulher recolhida, ele é movido sempre pela graça de Deus. Ele sempre está atento às chamadas inspirações do Espírito Santo, que o grande padre teólogo, o Garrigou Lagrange, ele vai escrever nas 3 idades espirituais, quando ele fala dessa necessidade de estar atento às inspirações do Espírito Santo de Deus. Mas se você não chega a esse recolhimento, você nunca vai ser um homem que medita, como Nossa Senhora meditava, uma mulher silenciosa, por isso ela meditava todas as coisas, durante todo o dia. Então, esses sofrimentos, eles nos ajudam ao recolhimento, faz o homem refletir, primeiro, que não somos deste mundo. Olha aqui uma outra virtude, o desapego. Meu irmão, minha irmã, nós não somos deste mundo. Sabe o que nos causa muita tristeza, muito medo do amanhã? É o apego às coisas materiais. É o medo de não ter amanhã o dinheiro, de não ter mais o emprego, de não ter mais a saúde. É o medo de perder pessoas, de ficar sozinho. Nós não somos deste mundo, nós precisamos crescer, como diz São Tiago, nessa virtude, nessa vida santa. Aqui ele fala de perfeitos, santidade, de crescer nas práticas das virtudes, e o desapego é necessário, porque nós não pertencemos a este mundo. Quando nós ficamos apegados às coisas do mundo, nós nunca pensamos no céu. Aliás, uns temas mais prediletos dos santos na meditação era sobre a vida eterna. Mas como eu vou meditar sobre a vida eterna, se eu não tenho uma vida recolhida, e se eu não sou desapegado, onde as minhas seguranças estão no dinheiro que eu tenho no banco, que está no carro, está no meu salário, está, enfim, nas coisas do mundo, nas coisas que passam. E vai passar. Essa semana eu estava vendo as alianças, da minha aliança e as alianças da minha esposa, o tecinho que nós na Canção Nova usamos, né? E a aliança do matrimônio. A Patrícia até está mostrando aqui. E eu fiquei, nossa, minha esposa não levou nem a aliança, Patrícia, com ela, que ela amava, que ela dizia que era o sinal da fidelidade a mim. Mas ela não levou nem mesmo a aliança para o caixão. Então nós temos que crescer no desapego. É uma virtude necessária, desapego a nós mesmos. Como nós somos apegados devido ao amor próprio desordenado por causa do pecado original e do aumento e da gravidade por causa dos nossos pecados pessoais, essa desordem, o nosso amor próprio ficou doentio, que nos leva ao egoísmo e em tudo buscar a nós mesmos. Nós somos apegados a nós mesmos. O mesmo Santo Afonso vai dizer: é fácil você ir para uma congregação religiosa, eu deixei tudo, eu deixei os meus bens, mas você não deixou a tua vontade você mesmo. Então
não vai ser santo também. O desapego a nós mesmos, o desapego à minha própria vontade, o desapego. Eu dizia que é uma alegria e uma responsabilidade pregar a palavra, mas eu digo hoje para vocês, no gosto eu não tenho mais de pregar a palavra. Hoje é um sacrifício para eu ir, amanhã mesmo estou indo com a minha filha pregar um retiro, um aprofundamento em Arapongas, no Paraná, mas gente, eu já estou sofrendo. Eu queria ficar em casa, eu queria ficar ali em casa, eu queria ficar próximo aqui da chácara, estar na capela e ver algum dos irmãos, mas eu preciso desapegar a minha vontade, não conta a minha vontade. Mas o santo vai nos ensinando que nós não somos desse mundo e não coloquemos então a esperança nas coisas que passam. Um exemplo, ele vai trazer aqui alguns exemplos, as contradições, por exemplo. Aceite as contradições. Não fique se desculpando, não fique se justificando. Aceite. Aceite quando Deus, e aqui nós temos que, como católicos, aprender de algo importantíssimo. Eu indico um tratado pequenininho de Santo Afonso. Eu sou apaixonado pelos escritos de Santo Afonso de Ligório. Até a Val trouxe agora, que ela estava em Aparecida, os redemptoristas é uma ordem fundada pelo Santo Afonso de Ligório. E ele traz num pequeno tratado, pequeno no tamanho, tá? Mas grandioso nas palavras, que chama Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. E ele explica que a permissão divina é vontade de Deus. Então, se ele permitir que alguém venha e te humilhe, e pensa mal de você, ou fala mal de você, aceite. Não fique dando desculpa. Não fica justificando. Você está perdendo uma grande oportunidade que a providência está lhe dando, e não é grande sofrimento. Gente, se a gente olhar para a nossa vida, aquilo que fala mal de mim, São Vicente de Paulo tem esse ensinamento. Se alguém fala mal de você, para um pouquinho. Você é muito pior do que aquilo que ele está te falando. Seja humilde. Reconheça. Eu sou miserável, então eu não posso ficar triste, ficar me desculpando, diante de alguém falar mal de mim, ou pensar mal de mim. Eu trago esse ensinamento de um grande padre, morreu até com 100 anos, ele dizia para mim, aquilo que fala de você, Ricardo, ou pensam de você, não vai mudar o que você é diante de Jesus, e pronto. Aquele ensinamento eu trago há anos, há 30 anos eu trago isso no meu coração. Então eu tenho que aproveitar quando a providência me permite as contradições. Quando alguém fala mal, pensa mal de mim. Isso é uma grande oportunidade de eu crescer na prática das virtudes, aceitando. Aqui você já pratica a mansidão, você aceita a paciência, que é aquela virtude que vai te ajudar a carregar a tua cruz. É o que São Tiago está nos ensinando. Continua, esses momentos nos favorecem a viver, por exemplo, Santo Afonso vai continuar nos ensinando, que o sofrimento nos favorece a viver a humildade e nos defender da vanglória. Meu Deus, a Patrícia trouxe hoje a frase do Padre Jonas, que a obediência é o caminho seguro para a santidade. A virtude da obediência é uma senhora virtude, assim como a fé, a esperança, a caridade. Mas todos os doutores da igreja vão dizer que a humildade é o fundamento de todas as virtudes. O que significa isso? Vamos tentar trazer isso num exemplo bem prático e bem simples para nós. Uma construção, uma casa. Se você não faz o alicerce, ou um alicerce mal feito, se você começar a levantar, o que vai acontecer com aquela casa? Vai desabar. Não vai ter, assim acontece na vida espiritual. Se você não alicerçar com a virtude da humildade,
Deus não vai te dar as outras virtudes. Você nunca vai ter a paciência, a caridade, a obediência. Se faltar a virtude da humildade, faltou tudo, faltou o alicerce da vida espiritual. E todos nós, aqui São Tiago vai trazer para nós, vos torneis perfeitos e íntegros, quer dizer, torneis santos. Ele está dizendo a necessidade de ter uma vida espiritual. E a vida espiritual começa com a virtude da humildade. A humildade é a virtude contrária ao pecado capital da soberba. E aí as suas filhas, vanglória, vaidade, a presunção. Então, e como nós trazemos, todos nós trazemos o pecado do orgulho, em todos nós. Se prepare, se você pedir a humildade para Jesus, Ele vai começar a enviar humilhações para você. Não tem como crescer na prática. Aliás, todas as virtudes você vai praticando no tempo das adversidades. Eu peço fé, Deus vai te dar fé? Não, a fé nós já temos a virtude teologal, mas um aumento e a prática, o crescimento da fé, Ele vai te dando os meios, os sofrimentos, a demora, Ele vai fazendo com que você pratique a fé. Quando você pede a humildade, a divina providência vai te dar as humilhações. Então, quando a humilhação vier, você tem que aceitar. Esse sofrimento, você tem que... Gente, não tem como chegar à santidade sem humildade, não tem como. Não tem vida de oração sem a humildade. Não tem vida espiritual sem a humildade. Aonde está esse fundamento, Ricardo? Primeiro, está em São João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E naquela passagem, Tiago vai falar dessa passagem, Provérbios 3:34, e também 1 Pedro capítulo 5 vai dizer a mesma coisa. Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Então, se Deus não ver a humildade naquela pessoa, Ele não tem como dar a graça. Ele não vai te dar a graça da oração. Ele não vai te dar a graça da paciência, da mansidão, da docilidade. Ele não vai te dar a graça que você está pedindo, a graça de perdoar. Ele é obrigado a resistir. Então nós vamos pedindo a humildade e vai acontecendo na nossa vida as humilhações do dia a dia. Uma grande humilhação é ver as suas próprias fraquezas. Quando eu, por exemplo, vou fazer meus exames de consciência, seja noturno, antes de dormir, ou numa preparação para o sacramento da confissão, ou mesmo diante da capela, em que eu estou ali meditando e olhando para a minha vida passada é uma grande humilhação para mim. Quando eu vejo lá, nossa, eu poderia ter sido melhor para minha esposa Luciane, faltou uma delicadeza, eu fui ríspido ali, aquilo vai me matando, vai me machucando, vai me humilhando. Mas aqui Santa Teresinha, ela entra de cheia. Quando Deus permite isso, é para o teu crescimento, não fique triste não. Ao olhar as tuas misérias, se você aceitar, você vai crescer na humildade. E crescendo na humildade, você vai atraindo o olhar de Deus para a tua vida. Nossa Senhora disse isso, Ele olhou para a pobreza, para a miséria de sua serva. Você quer que Deus olhe para você constantemente? Busque a humildade em todos os acontecimentos da sua vida, nas suas ações, e cuidado. E aqui eu digo para os meus irmãos evangelizadores, missionários, e para nós Canção Nova, que estamos sempre olha, quantas pessoas estão me vendo aqui agora. Eu sei que tem gente nos Estados Unidos, que ontem mesmo eu conversei com ele, tem amigos meus no Japão, que estão me vendo lá do outro lado do mundo. Se não for pela humildade, eu vou cair na vanglória. Santo Afonso vai dizer que a humildade nos defende da vanglória. Eu vou começar a achar que eu que faço as coisas.
Mas Santa Teresa d'Ávila não vai falar que humildade é andar na verdade? Justamente, a verdade de Deus é a nossa verdade. A minha verdade é que eu sou miserável. A humildade me faz reconhecer o dom que Ele me deu da pregação, mas é dele, é dom dele. Então eu não posso cair na vanglória. Eu não posso achar que a fama vai encher a minha barriga, não. E nem é motivo Deus querer me achar melhor do que o outro. O achar, né? Quantas pessoas, quantos evangelizadores que ficam brincando, esconde sozinho. Fica se achando, sabe? Eu fui um desses em que eu me achava. Eu gostava de brincar de esconde sozinho. Eu me achava. Até que o sofrimento foi modelando e foi me purificando e foi me santificando. Eu fui deixando de reclamar diante das humilhações. Hoje eu aceito a humilhação, o desprezo. Primeiro, quem disse que você precisa estar à frente? E, gente, eu não sou insubstituível, não. Nós não somos. A humildade me leva a reconhecer que eu sou um total dependente da graça de Deus. O próprio Jesus disse isso: sem mim nada podeis fazer. A única coisa que eu posso fazer, ensinamento dos místicos, é pecar sem a graça. Então eu não tenho motivo algum de cair na vanglória. Então, quando eu tenho esse olhar de fé, eu começo a louvar a Deus pelos sofrimentos. Não o sofrimento em si, mas o que aquele sofrimento pode provocar em mim, me tornar um homem mais santo, mais humilde, mais orante, mais misericordioso com a miséria do irmão. O sofrimento me leva a ser misericordioso, a não ficar julgando as pessoas, a não condenar o irmão, a não me achar que eu sou superior. São Paulo vai dizer: considerai os outros superiores a vós. A humildade te leva a considerar o outro superior. Isso vai matando em nós esta soberba, esse pecado diabólico. A tradição cristã vai dizer, aponta a soberba e a vanglória como a raiz da queda dos anjos. Lúcifer e todos os anjos que se rebelaram a partir da revolta de Lúcifer, que era o mais belo do céu, o anjo da luz, poderoso, eles caiu na vanglória, na soberba, ficou olhando. Então não fica olhando nas coisas que você faz, não. O que você faz, que é de bom, é Deus. Glória a Deus. Quando as pessoas me elogiam, primeiro que não me alegra elogio, mas quando as pessoas me elogiam, imediatamente na minha alma eu direciono aqueles elogios para Jesus Cristo. Eu não tenho nada para ser elogiado. A graça de Deus em mim, o dom de Deus em mim, sim, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mas cuidado, que esse pecado e esse vício, ele esconde-se muitas vezes atrás das práticas de piedade. Cuidado, olha, eu sou tão caridoso que eu chego a ter orgulho da minha caridade. Cuidado com isso. Tem um padre natalino, que foi da Canção Nova, ele brincava comigo assim: Ricardo, eu tenho tanta humildade, eu sou tão humilde que eu chego a ter orgulho da minha humildade. Era brincando, é lógico. Mas através desse ensinamento, o santo está nos ensinando que é o vício que se esconde atrás das práticas de piedade. Então não é porque você reza o rosário todos os dias que você pode ficar na vanglória e achar que é você. A oração é um dom, o dom vem de Deus. O dom vem pela graça. Você estuda a palavra, você toca muito bem como o sapo toca, verdade?
e eu tenho que louvar a Deus pelo dom que Ele concedeu ao meu irmão. Isso aqui também ajuda a não cair na inveja, mas de reconhecer o que Deus fez na minha vida. Isso sim é humildade, mas não tomar posse como sendo seu. Já me pediram para a gente rezar, teria muita coisa para a gente partilhar sobre isso, mas vamos pedir a graça de considerar uma grande alegria quando tiverdes de passar por diversas provações. Louve a Deus então pelas provações que você está vivendo agora. Eu quero agradecer, Senhor, por todas as minhas provações que o Senhor tem permitido, e eu sei que tudo concorre para o bem daqueles que te amam, Senhor. O Senhor não vai permitir nada do que não vai fazer bem para mim. Não, tudo que o Senhor me permite, que permite eu viver, é para o meu crescimento, é para a minha santificação, é para eu conquistar a coroa eterna, é para um dia eu entrar no céu. Eu creio, Senhor, por isso eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Senhor, pela dificuldade hoje que a Canção Nova está enfrentando, seja na área espiritual, material. Eu quero te louvar, Senhor, por todas as dores, por todos os sofrimentos. Sim, Senhor, eu te louvo e te bendigo pelas provas. Eu te louvo, Senhor, glórias a ti, bendito sejas, glorificado sejas, Senhor, porque o Senhor está me fazendo crescer na humildade, o Senhor está me fazendo crescer na misericórdia, o Senhor me faz crescer na santidade de vida, o Senhor me faz crescer na obediência. Muito obrigado, Senhor, glórias a ti, Senhor. É bom, e eu peço essa graça, de ser alegre na tribulação, de ser alegre na provação, Senhor, para eu me tornar constante, para eu me tornar perseverante, essa virtude tão necessária, a virtude da perseverança, e principalmente a perseverança final, Senhor. Bendito sejas, glorificado sejas, adorado sejas, meu Senhor e meu Deus. Senhor Jesus, vem nos tocar agora e vem nos fazer nos unir ainda mais a Ti. Nós queremos nos abandonar em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque é desta forma Glórias que nós a Ti, vamos Senhor. Conseguir a alegria, conseguir Louvado a constância, seja, conseguir a bendito perfeição. Alma unida a Ti. Você pode até se perguntar, mas bancada do Sorrindo para a Vida, eu me sinto tão distante. Entrega a tua história a Jesus, entrega a tua vida, entrega agora, dizendo: Senhor, eu quero te buscar mais, eu quero estar mais perto de Ti, eu quero essa intimidade, quero estar cada vez mais íntimo do Teu coração. Vamos pedir essa graça junto. Dá-me essa graça, Senhor. Diante de Tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito, o Teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Deus sabe quem você é, Deus sabe dos teus caminhos. Ao enxergar Tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o Teu amor. Deu passo para Ele. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em Teus braços estar, morar em Teu coração e entregar-me a Ti inteiramente. Me abandonarei em Ti, Senhor, em Ti repousarei. A Tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a Ti render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida, Recebe, Senhor, as minhas como misérias. prova viva de amor. Recebe o meu querer, Senhor. Em Teu altar, Senhor.
coloque diante do Senhor agora e ofereça a tua vida na simplicidade. Meus irmãos, aqui na Canção Nova é assim, nos atos simples do dia a dia, no silêncio deste momento, no oferecimento daqui a pouco, numa renúncia logo em seguida, dia após dia, o ou santos ou nada na Canção Nova se vive Recebe, assim. Senhor, meu Se ser. coloque agora diante do Senhor, fala: Senhor, olha, Eu a entrego cada pelas passo mãos de meu, Maria eu quero viver na as docilidade, minhas me ações, os aproximando meus de ti, te pensamentos, buscando, sendo violento na oração quando eu não quero rezar. as minhas palavras Sim, desse Senhor, me dia, inspira com teu Espírito Santo. Inspira-me. Vem, Santo. Espírito Vem, Santo. Espírito Santo. O Senhor coloca no meu coração. Muitas pessoas estão... Você trazia um sentimento de que a vontade de Deus te limitava. Mas o que me vem, inclusive para mim também, é que esse limite, na verdade, é proteção. Deus está te protegendo. A vontade de Deus, ela também é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Você se sentia enclausurado. E muitas vezes você rejeitava a vontade de Deus porque a olhos humanos parecia uma prisão, uma jaula. E muitas pessoas era como se sentiam-se sufocadas diante do que representava a vontade de Deus. Isso aqui me sufoca, isso aqui me prende, isso aqui me amarra. Mas, meu irmão, nosso Senhor está mostrando a mim e a você hoje. Na verdade, Deus está nos livrando, Amém. nos protegendo, nos Obrigado, defendendo, nos guardando na Obrigado, vontade de Deus. Senhor. Esse limite não é cerca, esse limite é proteção. Obrigado, Senhor. Os limites que Deus está colocando na sua vida, não ultrapasse, não vá, não abra essa porta, não dê esse passo. Deus está te dando clareza enquanto eu falo. Deus está te protegendo com esses limites. Obrigado, Deus está te guardando com esses limites. O Senhor, por meio do Espírito Santo, e obrigada por esta palavra, Ele nos revela essa forma dele nos guardar. Quando o Ricardo disse, eu fiz questão de anotar, a permissão de Deus, a permissão divina também é vontade de Deus. Mas não significa que é castigo. Essa permissão não é que Deus está te castigando. Ele está provando que Ele não perde o controle. Mesmo diante dessas realidades difíceis. E tem muita gente chorando e suspirando. Que realidade difícil, que provação, que desafio. Mas é para Deus mostrar a nós que Ele não perde o controle. Jesus traz paz ao coração de muitos homens que estão nos acompanhando agora, diante das provações. E você estava sendo assolado pelo desespero. Palavras de murmuração, de blasfêmia. Pessoas que estavam ofendendo a Deus, brigando com Deus. Mas Deus traz paz ao seu coração nesse momento. Obrigada, Jesus, porque nos visita com sua paz e vai entregando todas essas realidades angustiantes. Eu sinto que muitas pessoas estavam oprimidas com uma angústia, mas é Jesus agora que traz libertação. Amém. Esse sofrimento não é para a sua perdição, mas é Deus também nos resguardando. Amém. E nos livrando de algo muito pior. Obrigada, Eu Jesus. creio, Senhor. Muito Obrigado, Senhor. obrigada, Senhor. Obrigado. Glórias a Ti, Senhor. Eu confirmo tudo isso porque vinha a imagem de pessoas que reclamavam do seu sofrimento, da sua dor. Você questionava Deus. Você dizia, por que eu estou passando por isso? E o Senhor veio responder agora. E me vinha muita frase, vontade de Deus és meu paraíso. Vontade de Deus és meu paraíso. A nossa alegria é estar na vontade de Deus. Então, nessas provações que você está passando, viva mesmo essa passagem que hoje o Ricardo trouxe para nós. Considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações. Eu convido você a louvar o Senhor agora, por toda a provação que você está passando, por toda a privação, por todo o sofrimento, por toda a humilhação que você não compreende pela sua razão humana. Obrigada, Senhor. Obrigada,
Senhor, da por cada saudade, provação eu te que me louvo, faz Senhor. crescer, Eu te bendigo, por cada provação Senhor. que me dá têmpera, Ausência Senhor, da Lucinda. por Se bendito cada provação sejas, que me dá essa glorificado virtude sejas, que eu preciso adorado hoje, sejas, Senhor. Muito E o obrigado. Senhor também tocava em pessoas que falavam demais. Essa provação tocou, essa pregação tocou profundamente o seu coração. E eu recordava o Diário de Santa Faustina, onde Jesus revelava: a alma tagarela não entrará no céu. Isso é muito forte. A alma tagarela não entrará no céu. E como o Ricardo nos lembrou, né, a frase de Santa Teresa d'Ávila: para cultivar a amizade com Deus não podemos ser tagarelas. Senhor, nos dá também a graça do recolhimento, Dai-me, Senhor. a graça de silenciar, Dai-me, Senhor, o silêncio para ouvir a Tua profundo, voz, Senhor. para discernir a voz do Senhor, a vontade de Deus. É preciso recolhimento, é preciso silenciar. Obrigada, Senhor, por Obrigado, essa Deus. pregação. Eu te louvo, Senhor, pela vida do Ricardo Ida. Eu te dou graças, Senhor, por toda a provação que ele tem passado, mas que nos faz contemplar os frutos na vida dele, como uma pregação como essa, Obrigado, tão Senhor. sólida, uma pregação que nós precisávamos ouvir hoje. Obrigada por tantas situações que ele vive, mas que nos dão esses frutos, como esse livro que ele acabou de lançar para nós, que fala da Virgem Maria, que é um grande exemplo para nós de mulher virtuosa. E eu e você precisamos ser esses homens e mulheres virtuosos. É isso que o mundo precisa hoje, de homens e mulheres virtuosos. Vamos cantar mais uma vez essa canção e vamos pedindo ao Senhor e tendo essa certeza: eu não estou sozinho, eu não estou sozinha. Deus está trabalhando em mim com tudo aquilo que me acontece. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito. O teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Me acompanha sempre, Jesus. Eu preciso de você. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, um refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a te render, toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida, como prova viva de amor, em teu altar, Senhor. Obrigada, Orlando, por essa canção que nos ajuda a descansar em Deus. Que graça, não é mesmo, meu irmão, minha irmã? A Canção Nova é uma bênção. E eu não canso de dizer isso. A Canção Nova leva esse refrigério para tantas almas que sofrem, para tantas almas que precisam do descanso em Deus. E é no altar, meu irmão, minha irmã, que você vai encontrar o descanso. É lá no sacrário, é na adoração. Obrigada, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, porque o te Senhor bendigo, nos visita nesta manhã. Obrigado, Senhor. Através do Sistema Canção Nova de Comunicação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Estamos juntos. Deus abençoe. Amém, querido. Ai, vamos respirar e vamos seguir sorrindo a vida. Obrigada a todos. Gente, a nossa vida é assim. Obrigado, querido. Não é fácil, muitas vezes, fazer a vontade de Deus, mas é nela que nós encontramos a paz e a salvação. Amém. Não há nada melhor do que a vontade de Deus, gente. O nosso lugar é a vontade de Deus. Onde Deus nos quer é onde nós devemos estar, fazendo o que Deus quer e o que Deus pede.
seja assim na sua vida também. E às vezes custa lágrimas, né? Quase todas. Mas eu quero agradecer aqui a Rosângela Alves, que está conosco. Ela diz, algo a mais com gratidão. Ela diz, bom dia a todos desta bancada abençoada. Eu fiz meu algo a mais adquirindo os produtos de evangelização e eu quero dizer, colocou em caixa alta. O que ela quer dizer? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Ô Rosângela, muitíssimo obrigada. Os materiais de evangelização é algo a mais mesmo, viu? A Fran, ela diz, o meu é o Pix São José, Deus abençoe vocês, sou sócia, mas não poderia deixar de fazer o meu algo a mais. Aí o Luiz, ele disse, Val, minha doação extra, você pediu, pedido feito, pedido atendido, Deus abençoe. Ele falou que fez de 49, que corresponde à idade da esposa dele, aliás, a minha e da minha esposa, nós somando os dois dá 49. Valeu, Luiz, Deus abençoe. A Maura Chaves diz, bom dia, bancada, que Deus continue abençoando sempre esta obra de evangelização. Eu amo vocês e eu estou enviando o meu algo a mais. Obrigada, viu, Maura? A Elisete, a Maurícia, a Silvana, Patrícia Viana, Samara Tatiana, Nayara Miranda, Shirley, deixa eu ver, Cristiane Cavalcante, Graziele, Rosana, Luciene. Meu Deus, eu quero falar o nome de todo mundo, Paty, mas não vai dar tempo. A Drica e a Cristina, eu anotei que elas deixaram lá no Instagram. Eu quero falar teu nome amanhã, vou fazer o possível. Então, continue ajudando, o QR Code está na tela e você já sabe o nosso Pix, pix.doação@cançãonova.com, R$20,70. A gente está contando com você, nos ajude a evangelizar, para a gente alcançar o 100%, todo mundo movimentando hoje. Olha esse testemunho, tem tudo a ver com o livro do Ricardo. Eu quero fazer o possível para lê-lo na íntegra, para vocês entenderem. Chegou agora de última hora aqui. Ô Ricardo, vou te pedir a gentileza, enquanto eu vou lendo, eu vou pedir o Ricardo para segurar. Opa. Essas duas doações que chegaram junto, simbolizando esse testemunho, tá bom? Ela diz, querida Val, me chamo Juliana, sou evangélica, mas venho de um berço católico. Conheci Jesus quando ainda era católica. E atenção, gente, ela contando aqui para mim, eu fiz até caminho para a Canção Nova. Oh. Mas eu não renego todo esse amor pela obra maravilhosa que é a Canção Nova. Assista a Canção Nova todos os dias, não perco um minuto do Sorrindo para a Vida. Como eu trabalho, eu assisto na reprise, não durmo sem assistir. E aí vem o testemunho. Meu esposo, há alguns meses atrás, passou por uma cirurgia de urgência. Ele passou mal no serviço, foi levado às pressas para o hospital. Ele estava muito nervoso, com medo. E aí eu vou contar exatamente como ele me relatou. Quando ele chegou lá, ele, apavorado, já no centro cirúrgico, pedindo a Deus que o ajudasse, sabe o que ele viu no centro cirúrgico no momento do desespero? Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Ele que é de família evangélica, nascido e criado, mas ali ele sentiu o cuidado de Nossa Senhora na vida dele. Chamou por ela. O cirurgião também disse que daria tudo certo se ele estivesse segurando nas mãos de Nossa Senhora. E aí eu vou resumir aqui o testemunho. Deu tudo certo. E o meu esposo disse que viu a Virgem Maria e os anjos de Nossa Senhora cuidando dele, ele sendo evangélico. E aí eu entendi que Nossa Senhora cuida de nós mesmo. Contou toda uma situação difícil financeira que ela entregou à Virgem Maria também. Ela disse, e eu prometi que se a Virgem Maria nos atendesse, que eu faria uma imagem para ela, em homenagem a todas as graças e ao cuidado dela de mãe. Eu sou sócia, tenho 2 filhos que são sócios Kids, faço o que eu posso para ajudar a Canção Nova. Estou enviando também o desenho do meu filho, que ele fez para a tia Val. Ele é autista, mas é super devoto da Canção Nova e de Nossa Senhora. Um grande abraço. Ela escreveu bem grandão aqui no final também, minha gente. O quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Eu resumi porque a hora vai avançada, mas eu não queria deixar de destacar. Evangélico, nascido e criado, Ricardo Ida. Nossa.
Mas na hora do aperto, foi a Virgem Maria que foi lá socorrê-lo no centro cirúrgico. Porque ela é mãe, e mãe não abandona seus filhos. E a esposa que acompanha a Canção Nova dá esse testemunho para nós. Tem esta certeza, vamos nos confiar a Nossa Senhora. Claro. Não tem causa perdida, né, Patrícia? Não na mão tem. dela. E quem ama Jesus ama a Virgem Maria, porque ela foi a escolhida para trazer Nosso Senhor e Salvador, e ela é cheia da graça, sim. Então, confia a Nossa Senhora hoje também as suas intenções. Nós confiamos também o projeto da Minha Almas. Graças a Deus, de ontem para hoje subimos 5%, família. Graças a Deus. Bora. Alcançamos 79%, faltam 21%. Temos 3 dias, 7% é percentual diário. Hoje é dia da reação. Ajude, contribua. Muitas pessoas aqui compartilhando, dizendo, olha, coloquei no grupo da família, dos amigos, pedindo ajuda para a Canção Nova, inclusive a Ana Maria de Campos dos Goitacazes, colocou até a fotinho dos netos da Ana Maria Paz, a Martina e o Valentim, que são sócios kids, gente. Se der tempo para encerrar aí, ó, com essas fofurices, né? Campos dos Goitacazes. As crianças também ajudam o projeto da Minha Almas, viu que belezinha? Deus abençoe vocês, cada um da família Canção Nova. Ele ia mostrar, né, ó. Enquanto isso, eu vou agradecendo, Val, foi muito bom ter você aqui. Até Deixa eu só amanhã. mandar um abraço. Pode falar. A Roberta, Ó. ela diz, Val, você nunca lê meus e-mails, eu comprei 150 produtos. 150. Tô lendo hoje. Um beijo grande, obrigada. Obrigada. Hoje tem especial do Projeto da Minha Almas. A gente se encontra à tarde. Eu também. Ao longo do dia. Orlandinho também? À tarde. Se Deus Yes. quiser. E continue ajudando esta obra que tanto bem faz a nós. Porque esta obra é de Deus e a Canção Nova é uma bênção. Isso E amanhã a gente se encontra sorrindo pra vida, se Deus quiser. Obrigada, Ricardo. Até a próxima, com a graça de Deus, viu, meu irmão? Orlando, você continua hoje? Obrigado. E eu quero, antes de passar para o sapo, isso aqui eu tenho que falar. Tem gente que já alcançou 100%. Dom Heitor de Araújo Salles, arcebispo emérito de Natal, faz 100 anos hoje. Opa! Que bênção! Dom Heitor, que chamou a Canção Nova para a missão de Natal. E ele está completando hoje 100 anos de vida. Nós o Sempre conhecemos, sonhou né, em ser Orlando? padre. Pois é, Dom Heitor, ele sempre falou, a Canção Nova é uma bênção. E quando tinha a campanha da Rádio Rural, ele falava assim, tá faltando quanto para ajudar a fechar a campanha da Rádio Rural? Que a campanha era lá, né? Então, tá aqui, ó, Dom Heitor. Um grande abraço da família Canção Nova. Um beijo. O Senhor que é uma bênção. Muito obrigado. Nossas orações por ele hoje. Sapo, até amanhã. Amanhã, 100 anos combina com 100%. Isso mesmo, gente. Foi ótimo. 100 anos combina com 100%. A Rádio Canção Nova também especial de campanha hoje. Cantando com alegria, rumo ao 100%. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei.